a bendita paz do Senhor. Amém. Podes tomar assento em nome de Jesus. Graças ao nosso Deus por este dia. Quero agradecer a Deus por esta graça de ser um mensageiro do dia de hoje. Agradeço ao gabinete pastoral, à liderança em geral, aos amados, a toda a congregação em nome de Jesus. Deus nos agraciou com a sua salvação, enviando o seu Filho unigênito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o motivo de hoje estarmos todos aqui, porque alguém teve que se sacrificar, alguém que, mesmo sendo ele Deus, teve que deixar o seu trono e veio padecer por um ser a quem ele fez a sua imagem e semelhança, para que este ser voltasse à essência. E a essência é Cristo. Voltasse ao seio do Pai, o Criador do homem. E eis-nos aqui, nós somos bem-aventurados desde o dia que entramos por esta porta. Somos, cada um de nós, bem-aventurado. Tu és bem-aventurado que entraste por esta porta. Aquele que se encontra aqui pela primeira vez é bem-aventurado, porque são poucos na face da terra que têm esta graça, não porque a palavra de Deus não chegou aos quatro cantos da terra, perdão. A palavra de Deus chegou aos quatro cantos da terra. A diferença é que o pão que é a palavra de Deus, em alguns lugares, foi adulterado. Foi adulterado. Por isso é que eu reitero mais uma vez que somos bem-aventurados por cá estarmos. Porque nós nos alimentamos de um pão não adulterado, um pão não fermentado. Mas um pão genuíno. Eu gostaria de pedir à amada igreja que abríssemos as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deus tem sempre alguma coisa para
tratar com o seu povo. Sempre alguma coisa para nos edificarmos. Deuteronômio 30, versos 11. Versos 11. E diz assim a palavra do nosso Deus. Temos aí um subtítulo: a lei do Senhor é bem patente. Versos 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que não la traga e não la faça ouvir para que o façamos. Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que não la traga e não la façamos ouvir, para que o façamos. Versos 14. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Versos 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Palavra do Senhor. O nosso Deus, nessas passagens que acabamos de ler, Ele nos chama a atenção a olharmos a sua lei e termos consciência do seu juízo. Termos consciência, do juízo do Senhor. E a Bíblia aqui nos diz que o Senhor tem o universo, tem os céus e a terra por testemunha do homem.
Deus tem o seu exército como testemunha. O homem não tem escapatória diante de Deus. E não terá escapatória no dia do juízo. Porque, conforme a palavra que acabamos de ler, o Senhor criou todas as coisas na face da terra como testemunha, para que naquele dia o homem não ter como, diante do juízo de Deus, se justificar, porque a própria natureza, a natureza por si, o condenará. Então, aqui no versos 12, Deus diz: não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que não la traga e não la faça ouvir para que o façamos. Deus chama a atenção que a sua palavra, o seu evangelho, que é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê, não está retido nos céus, para que o homem naquele dia se justifique de que nós não demos crédito à tua palavra, não tivemos acesso ao poder da tua palavra, porque o Senhor reteve a palavra distante de nós. Porque o Senhor reteve a palavra nos altos e nas profundidades, em zonas longínquas, onde nós não pudéssemos ter acesso. A palavra do Senhor diz que o Senhor criou todas as condições para que toda a humanidade, todo ser que Ele fez à sua imagem e semelhança, tivesse acesso a esta palavra. Tivesse acesso à salvação. E o nosso Deus teve que ir mais a fundo. Ele próprio teve que encarnar-se. O Senhor, vendo a depravação do mundo, o pecado que enfermava o homem que Ele havia feito perfeito, o homem degradado, ele teve que encarnar-se
humilhar-se, fazer-se igual a nós, para que o poder da sua palavra, que produz salvação em nós, pudesse chegar aos 4 cantos da terra. E Jesus andou aos 4 cantos da terra. Jesus andou aos 4 cantos da terra. Uns podem se perguntar, mas o pregador está a dizer que o nosso Senhor andou aos 4 cantos da terra, mas a Bíblia narra mais que Jesus só andou no Médio Oriente. E daí não se moveu. Jesus não andou simplesmente no Médio Oriente, em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas. Jesus andou nos 4 cantos. O nosso Deus andou nos 4 cantos, porque lá, nos confins da terra, Ele suscitou homens. Suscitou homens que os seus corações eram férteis e dispostos a fazer a sua vontade, e esses homens levaram e levam até hoje a sua mensagem. O nosso Deus suscita homens lá nas Índias, onde o Evangelho não pode entrar, mas Ele, pelo seu poder, Ele suscita homens que pregam a sua palavra. As zonas muito perigosas, mas dessas zonas onde o Senhor suscitou sempre homens para pregar a sua palavra. E desse jeito, a palavra de Deus chegou nos 4 cantos. Porque o poder para efetuarmos vem de Deus. E o corpo que o homem usa para se deslocar nesses lugares é feito por Deus. Logo, Jesus esteve nos 4 cantos da terra e até hoje continua proclamando o seu Evangelho. E no dia do juízo, não haverá escapatória, nem chance para ninguém. Não haverá escapatória nem chance para ninguém, porque a chance é agora. A chance é hoje que cada um de nós ouve esse Evangelho, esta palavra. Porque Jesus Cristo veio em carne
O nosso Deus veio em carne e passou das piores humilhações que o homem já passou na face da terra. Das piores humilhações. O triste é que nós cristãos, olhamos para isso de saímos de Cristo, deixamos a salvação. Porque deixamos de olhar para Deus. Um Deus divino, um Deus que nos fez, nos criou à sua imagem e semelhança. Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. Ele é divino, Ele é santo. Santo. E ainda assim, vem para ser humilhado pelo próprio homem que Ele criou. Ser humilhado pelo próprio homem que Ele criou. E o cristão não vê para isso, não olha para, não atenta para o tamanho valor que o Senhor nos deu. E ofendemos a Cristo. Versos 19 do mesmo livro. Versos 19, Deuteronômio 30, 19. Então diz assim a palavra do Senhor: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Palavra do Senhor. Deus toma os céus e a terra. Nós, cristãos, estamos rodeados de uma tamanha nuvem de testemunhas. A Bíblia Sagrada nos diz que ainda que nós nos escondamos às profundezas, o Senhor ali está. Ainda que o homem se esconda, o Senhor aí estará. Pois porque o homem
está rodeado de testemunhas, mas o tema da nossa mensagem está entre linhas aqui mesmo neste verso, só para os irmãos tomarem nota. O nosso tema é a escolha. É a escolha que o homem faz. A nossa escolha pode determinar o futuro da nossa vida. Pode determinar o futuro da nossa vida. Se a nossa vida terá repouso em Deus ou não. Tudo isso depende da escolha, das nossas preferências, da nossa opção. A nossa opção, a nossa preferência é o que determina o nosso futuro. Se é para a vida eterna ou para o inferno. Porque às vezes o cristão não quer ouvir esta palavra inferno. Mas o inferno é real. Logo, a nossa vida depende da escolha. O que nós escolhemos. Qual é a nossa escolha diária? Qual é a escolha que o cristão faz para a sua vida? A nossa escolha é verdadeiramente a escolha para um cristão é verdadeiramente andar com Cristo, é seguir as orientações de Cristo ou não? Com a boca nós podemos dizer que é seguir a Cristo. Com a nossa boca podemos dizer, não, a minha escolha é seguir a Cristo. Mas o que dita são os frutos. Os frutos é que ditam. A nossa conduta é que vai ditar verdadeiramente se a nossa escolha é mesmo seguir Cristo ou não. Por mais que nós digamos aos homens que a minha escolha é seguir a Jesus, mas só terá respaldo se a vida em si da pessoa está pautada mesmo nos mandamentos de Deus.
o versos 20 diz que amando ao Senhor, nosso Deus, dando ouvidos à sua voz e te achando a Ele. Amando ao Senhor, dando ouvidos ao Senhor e nos achando a Ele. Nos achegando a Ele, pois Ele é a nossa vida e a longura dos nossos dias. A longura dos nossos dias. A longanimidade, que é um fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:22, a Bíblia fala da longanimidade. A longura quer dizer longanimidade. São Lucas 10. São Lucas 10, versos 38. Marta e Maria. Diz assim o versos 38. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. A Bíblia narra sobre a história dessas duas irmãs. E Jesus foi hospedado por Marta, a irmã de Maria. E a Bíblia diz que Marta hospedou a Jesus, recebeu a Jesus em sua casa. Mas Marta não dava atenção ao mais importante. Marta não dava atenção ao mais importante. Vê que ela hospedou, recebeu o Senhor em sua casa. Mas a atenção de Marta não estava
no mais importante que Cristo carregava consigo. A atenção de Marta estava em querer agradar a Cristo carnalmente. E não o mais essencial. Marta preocupava-se com os afazeres, e não dava atenção ao que levou Cristo a se hospedar em sua casa, que é a salvação, que é a palavra. Não dava atenção a isso. Quantos hoje não querem dar atenção ao mais essencial, que é a palavra de Deus? Só querem dar atenção às coisas aparentes, às coisas que enaltecem a nossa carne, as coisas que fazem os homens nos exaltar. O cristão está mais preocupado com isso. Os seguidores de Cristo, nesses últimos dias, nas igrejas, estão mais preocupados com isso. E não com o essencial, o fundamental, que é o alimento. Por quê? Porque se o cristão, se nós nos envolvermos diretamente com Cristo, com a palavra, seremos obrigados a nos humilharmos. O cristão de hoje não quer se humilhar. O cristão de hoje não quer se humilhar. O homem não quer se humilhar diante de Cristo. Porque no versos 39, tem algo que nos salta a atenção, que diz assim: e Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus. Vamos tomar nota. Aos pés de Jesus. Deus nos chama a nos humilharmos aos seus pés. Ao nos humilharmos aos pés de Jesus, daí nós ganhamos o ser, o homem, ganha poder da parte do seu Deus.
Porque a palavra de Deus nos diz que é necessário que o homem morra, o homem diminua e cresça somente o Espírito Santo, o poder de Deus em sua vida. E os pés de Jesus está a simbolizar humilhar-se. Está a simbolizar que o homem deve humilhar-se, o homem deve submissão a Deus. O problema é que o homem não quer submeter-se, não quer ser submisso ao seu Criador. Esta é uma das grandes dificuldades que nós, os homens, temos. É de ser submisso a Deus e a sua palavra. O homem acha que ser submisso a Cristo é deixar de ter valor. É deixar de ter valor. O homem quer manifestar, quer mostrar poder diante de Deus. Homem nenhum deve manifestar ou mostrar poder diante de Deus. O homem só deve humilhar-se diante de Deus. Nós só devemos nos humilharmos, porque é da humilhação que precede a exaltação. Pois porque a palavra de Deus tem um pendor, como que de nos humilhar. A palavra de Deus, a doutrina, a sã doutrina de Cristo tem um pendor como que de nos humilhar. Como que de humilhar o homem. Aí onde que está o grande poder para o cristão que se submete a isso. É daí onde está o grande poder. E o homem de Deus, a mulher de Deus, deve ter isso em conta. Deve tomar isso em sua vida e levar a vida toda enquanto cristão na face da terra. Porque se assim não for, será difícil. Será difícil termos entrada pela porta.
e a porta é Cristo. São Marcos 8, a cura do cego de Betsaida. Versos 22. A cura do cego de Betsaida. São Marcos 22. E chegou a Betsaida. Cristo chegou a Betsaida. E trouxeram-lhe um cego. E rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Cristo cuspiu aos olhos daquele cego para que ele pudesse ver. Quem é que nos dias de hoje aceitaria ser cuspido? Quem que gostaria de ser cuspido? Para que daí viesse a cura. Então são maneira ou formas do Senhor não simplesmente curar, mas também atentar para as intenções do coração do homem. Jesus não só curou este homem, não só fez ver a este homem, Jesus curou vários cegos. E uns, aos olhos dos homens, a cura deles parecia ser uma cura digna de um homem. Mas nós vemos aqui um exemplo de alguém que a cura dele pareceu ser uma cura de humilhação. Uma cura de humilhação. Segunda de Reis, temos um outro caso, em Segunda de Reis 5. Segunda de Reis, capítulo 5, versos 1. Fala da cura da lepra de Naamã. Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército, o rei da Síria, era um grande diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Palavra do Senhor.
vê que Naamã era um homem muito poderoso. E através deste mesmo Naamã, o Senhor dera livramento ao seu povo. Mas este Naamã, que ao contrair a lepra, teve que passar por um processo como de humilhação. Mas por detrás estava a glória. Por detrás de algo que parecia humilhação, estava a glória. Porque a palavra nos narra mais abaixo que Naamã, quando o profeta lhe manda ir mergulhar 7 vezes, Naamã relutou. Foi relutante. Foi relutante pela forma como a cura deveria chegar em seu corpo. Foi relutante. Então, amados irmãos, amada igreja, às vezes o Senhor vai tratar com o seu povo. A palavra de Deus vai vir até a nós como que em forma de humilhação. Cabe a nós termos um coração verdadeiramente submisso a Cristo. Porque senão, daí sairá o nosso escândalo. E o homem escandalizado é um homem susceptível a perder-se. Só para terminarmos o livro que abrimos, versos 9, vamos saltar para o versos 9. Versos 9 de 2 de Reis 5. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos
e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura, não a farias? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como carne de um menino e ficou purificado. Palavra do Senhor. Naamã sentiu-se humilhado. Teve que haver homens, conselheiros atentos, que tiveram que lhe aconselhar, que tiveram que lhe mostrar que não, Naamã, este teu proceder está errado. Está errado este teu proceder. Então, o que custa? O que custa? Se tu queres livramento da tua vida, se nós queremos livramento em nossas vidas, o que custa nos humilharmos diante da palavra do Senhor? O que custa o homem se humilhar diante da palavra do Senhor? O que custa o homem escolher humilhar-se, escolher a boa parte, conforme o livro de São Lucas 10:38. A Maria escolheu a boa parte, que é estar ao pé de Jesus. Estar ao pé de Jesus. Pois porque Jesus, Ele é o pão da vida para os que creem nele. Ele é o bom pastor para os que dão ouvido à sua palavra. A Bíblia no livro de 1 de Coríntios diz que Coríntios 6:12, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Não era lícito a Marta naquele momento ocupar-se
de tantos afazeres. Porque mais abaixo o próprio Cristo diz a Marta: por que te afadigas tanto com tantas coisas, quando tens que estar ao meu lado, aos meus pés, assim como a Maria escolheu estar aos meus pés. A Maria escolheu a boa parte. Gênesis 13. Livro de Gênesis 13. Gênesis 13. A palavra fala de um personagem. A palavra fala de Ló. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A Bíblia narra aqui sobre a história de dois homens, de um tio e o seu sobrinho. E subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar onde o altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Palavra do Senhor. Aqui a palavra de Deus fala de Abraão e Ló. E a Bíblia nos diz, nos versos anteriores, que Ló ele diz da sua tenra idade, mais jovem, sempre esteve com seu tio. Desde o momento que Deus chama Abraão, Abraão sempre andou com seu sobrinho, que é Ló, filho de seu irmão.
e Ló era jovem. Abraão já era avançado em idade, 75 anos. E a Bíblia narra que Abraão, por eventualidade da fome, eles imigram para o Egito, vão para a África. Porque até então era assim. Quando os hebreus tivessem a passar seca e fome, eles refugiavam-se à África, a Egito. Por isso é que, hoje por hoje, a palavra que diz que a África é o berço da humanidade faz sentido. É a terra das riquezas, é a terra onde os ocidentais e outros povos sempre vieram explorar e saírem ricos. Então Abraão vai para lá e levou sempre consigo o seu sobrinho Ló. Foram para lá e de lá o Senhor os abençoou. Voltaram com muitos bens, com riquezas, ouros e prata. E aumentou no número de bens e animais. E aqui a Bíblia nos diz que após eles terem regressado, a terra já era pequena para albergar os dois juntos, porque Ló também vinha com os seus bens. Ele foi abençoado através do seu tio. O seu tio foi o canal para as bênçãos na sua vida. E a Bíblia nos diz que Abraão foi a porta na família pelo qual o Senhor entrara para a família, para aquela família. Foi a porta, foi uma das portas. E Deus sempre falava com Abraão. Porque pelo qual é por ele que ele haveria de alcançar inúmeras almas. Vê que Deus sempre tratava com Abraão. E a Bíblia Sagrada, ela é como a Bíblia Sagrada, ela é muito pormenorizada. Deus não tratava com Ló. Deus só tratava com o seu tio. Se nós seguirmos a história, desde o princípio, nós veremos que Ló só teve a presença dos anjos depois dele se meter numa situação complicada. Mas também era para os anjos lhe tirarem dali a força.
é uma história para nós os cristãos olharmos para ela e sabermos andar. Deus tem regras. E a Bíblia diz que chegou aquele momento que eles tinham que se separar porque os bens eram tantos. Eram tantos os bens que os pastores que cuidavam dos animais estavam sempre em contenda. Estavam sempre a discutir. E esta contenda já afetava o pai e o filho. Então o pai, por sabedoria, que Abraão, o tio que sempre lhe criou, achou melhor que separasse-se. Então, versos 7, diz Abraão a Ló: versos 8, perdão. Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Porque irmãos somos. Porque somos do mesmo sangue. Somos irmãos, porque somos do mesmo sangue. O teu pai que te gerou foi meu irmão. Olha, não está toda a terra diante de ti. Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres, o nosso tema é a escolha. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, e era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Palavra do Senhor. Aí é algo muito importante que nós devemos ter em atenção, que o cristão deve ter em atenção. Quanto à questão de líder e liderando. Ló teve um mau procedimento diante do seu tio. Ló teve um mau procedimento. Não teve o cuidado diante do seu pai. Ló, diante desta situação,
não teve que ser ele a escolher, por mais que o seu tio lhe desse este poder. Ló não tinha o direito nem primazia de levantar os seus olhos, escolher a terra primeiro que o seu tio, pois porque o seu tio sempre foi ele a quem Deus depositou sempre o poder da liderança, dele liderar. E a orientação sempre vinha de Abraão. Mas Ló não olhou para isso. Ló não olhou para isso. Ló atentou para as coisas, para o sucesso que aquilo lhe daria, que aquelas terras lhe dariam. Ló não seguiu princípios. E Ló extravasou, passou à frente do seu tio. Tem-se dito, às vezes, o ser esperto não é ser sábio. Ló armou-se mais esperto. E daí vem a má escolha. Daí vem a má escolha. Disso, amados irmãos, amada igreja, a nossa escolha, a escolha de cada um de nós deve estar baseada na orientação divina. A nossa escolha deve estar baseada na orientação de Deus, de Cristo. A escolha que nós fizemos deve carecer de uma orientação. E Ló, quando escolhe primeiro que seu tio, lá mais para frente a Bíblia narra que a vida de Ló foi só desastres. Foi só desastres. Escolheu a terra que parecia ser mais linda diante dos seus olhos. Daí vem a palavra que diz que nem tudo que parece diante dos nossos olhos, ou então Provérbios 16, que diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons caminhos. Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem ser bons caminhos
bons caminhos diante dos nossos olhos. O diabo é sagaz, amados irmãos. O diabo é sagaz. O diabo sabe enganar. O diabo sabe disfarçar-se. Mas o fim dele é a destruição. E foi o que aconteceu com Ló. A Bíblia diz que Ló, logo que entra, versos 12, assim que Ló entra nesta terra que ele escolheu, se depara já com mais coisas. Mas ele já havia escolhido e o orgulho nele falou mais alto. Falou mais alto o orgulho. Já não conseguiu voltar. Teve que viver naquela terra. A Bíblia diz que logo que ele entra, encontrou varões de Sodoma, varões maus, grandes pecadores. Versos 13 em diante. Maus, grandes pecadores. Logo à sua entrada, Ló foi carregado de bens, muita coisa ele tinha, foi e habitou mesmo assim naquela terra. Viveu, contraiu matrimônio, teve mulher, teve filhas, mas Ló não teve uma vida de paz naquela terra. A vida de Ló não foi uma vida de paz. Ló sempre sofria perseguição, era atormentado por esses varões. Vê que até mesmo os anjos que ele recebera por intercessão do seu tio, seu pai, também por intercessão do seu tio, ele recebe esses anjos, vê que esses anjos também, os homens daquela terra, queriam estuprar os anjos, os servos do Senhor, os mensageiros que o Senhor enviara. Violar os anjos. Querer violar os anjos. A força. Então é para nós vermos o tamanho da aflição que Ló passou por causa do caminho que ele escolheu. Ninguém escolheu por ele. E vê que ele passou adiante de seu tio, não dando primazia ao seu tio, querendo ele armar-se esperto. E o resultado da sua escolha foi desastre. E Ló viveu ali. Por orgulho, não conseguia sair dali. Mas a vida dele era de arrependimento. A vida dele era de arrependimento. Mas por orgulho, ele não conseguia sair
de Sodoma e Gomorra. As intercessões do seu tio é que tiveram que deslocar os anjos para Sodoma e Gomorra e arrastarem à força a Ló e a sua família. Por causa das intercessões daquele que ele havia passado por cima. Ló foi levado cativo naquela terra. Todos os seus bens que ele tinha, que ele alcançou através de seu tio Abraão, foram todos levados os bens. Ló, ao sair daquela terra, perdeu a sua esposa morreu. Ló, por causa da sua escolha, as filhas tiveram que entrar nele. Por causa da má escolha que Ló fez, as filhas entraram nele, entraram em Ló. Aconteceu o incesto entre pai e filhas. A má escolha. Tudo isso por causa da má escolha. São consequências. Nós temos a graça. Temos a graça de escolhermos o que a Maria escolheu. Temos esta graça de escolher o que a Maria escolheu. Escolher a boa parte, escolher a palavra de Deus, escolher a Cristo. Escolhermos andar em Cristo para não incorrermos a esses desastres. Que Ló passou. Que Ló passou. Ló não teve bons olhos. A Bíblia Sagrada nos diz em São Mateus que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. São Mateus 6, versos 22, 23. O nosso corpo terá luz, mas se os nossos olhos não forem bons, nós seremos carregados de treva. E foi o que aconteceu com Ló. E seu tio teve que ter trabalho. Seu tio ainda teve trabalho. Por causa da sua má escolha, o seu tio ainda teve trabalho. Provérbios 15. Provérbios 15. Uma passagem conhecida. 15 versos
24. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. São Lucas 13. Para o entendido, o caminho para a vida é em cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Devemos olhar para Cristo, olhar para o alto, porque é de lá onde vem a nossa redenção. São Lucas 13, versos 23, 24. E disse-lhe a porta estreita, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Palavra do Senhor. Porfiai por entrar pela porta estreita. Portas largas, há muitas por aí. Há muitas portas largas. Sua porta estreita, só caminho estreito nos leva até a Cristo. E o Senhor nos diz para porfiarmos por entrar por esta porta. Porfiarmos por entrar, nos esforcemos. O Senhor diz que devemos nos esforçar para entrar por esta porta estreita. Devemos nos esforçar. Uma das últimas pregações, na graça de Deus que eu tive, fui mensageiro. Eu dizia que as lutas do cristão não acabam. Por isso é que é porfiar. As lutas do cristão não acabam. O cristão deve lutar todos os dias. O cristão deve levar a sua cruz todos os dias. Porque daí vem a nossa salvação. Vem a nossa salvação.
Portanto, amados irmãos, é isto. A nossa escolha dita o nosso futuro. Se é para a vida eterna ou para a perdição eterna. Tudo depende da nossa escolha. Se escolhermos fazer o bem hoje, amanhã colheremos a glória do bem que nós fizemos. E se escolhermos fazer o mal, amanhã seremos dignos de termos o resultado do nosso mal que escolhemos. Porque a palavra de Deus nos diz que entre toma os céus e a terra como testemunha contra ti, homem, que estou a te propor a vida e a morte. Mas o Senhor nos mostrou a vida. Nos disse: escolhei, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Devemos saber fazer a escolha, e a escolha é diária. Se diariamente nós escolhermos fazer o pecado, produzirmos o pecado em nós, o resultado será a perdição. Mas se diariamente nos esforçarmos em fazer o bem, nos achegando sempre aos pés de Jesus, então daí nós teremos a bendita salvação. Pelo bem que nós escolhemos, que é ficar aos pés de Jesus. A honra seja a Cristo. Deus abençoe a sua igreja e eu fico por aqui.